Olá, hoje nós vamos estudar aula de português, ortografia, palavras com C, S, dois S e C cedilha. Vou tentar gravar para vocês usando esse programinha aqui, porque já tentei várias vezes hoje, a aula não sai. Meu computador está com problemas sérios, e por isso eu estou gravando nesse programa aqui hoje. Então vamos lá. Observe as palavras destacadas e leia em voz alta o que é as letras C, S e SC que estão em laranja, estão destacados em laranja, têm em comum nessas palavras. Então, o que nós podemos observar? Sergipe, atração, inesquecível, você, são e faça. São que está as palavras de destaque. O que elas têm iguais? Elas têm em comum, né? Elas têm em comum todas essas letras têm som de S. Muito bem, nós vamos colocar aqui, ó. Elas têm em comum, né, o som de S. Todas elas têm o som de S. Agora compare o som representado pelas letras S, C e C cedilhas nessas palavras em destaque, né, nessas palavras aqui, com o representado por SS na palavra passeio. Então, o que nós podemos observar? Que elas passeio, se nós compararmos Sergipe com passeio, mesmo som, atrações com passeio, mesmo som, inesquecível com passeio, tem o mesmo som, são e passeio, mesmo som, você e passeio, tem o mesmo som, faça, tem o mesmo som. Então, vamos colocar, você vai registrar aqui todas, o que você notou, que essas letras, o SS, tem o mesmo som de C, S e C cedilha nas palavras destacadas. Com um colega, leia as palavras do quadro prestando atenção nos sons representados. Então, nos sons representados pela letra C. Aqui nós temos o quê? Deixa eu mudar a cor da caneta. Nós temos a palavra único. Não é? Deixa eu ver se vai. Nós temos a palavra único, cânions, conhece, cidade e você. Aqui nessas palavras, olha só, nessas palavras, a letra C representa o mesmo som? Explique. Você vai dizer o quê? Elas representam o mesmo som? Veja bem, aqui na palavra único, cânion, e no primeiro C da palavra conhece, as palavras têm som, o C tem som de K, ou do dígrafo QU, né? Como exemplo da palavra queijo. Então, tem som de K. Na palavra cidade, conhece, no segundo C da palavra conhece, na palavra cidade, você, e no segundo C da palavra conhece, o som da letra, o C tem som de S. Observe a vogal que aparece depois da letra C em cada palavra do quadro e repare o som que essa letra representa em cada caso. O que vocês notaram? Então, o que a gente pode notar aqui? O que a gente pode notar é que as palavras, a vogal aqui, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Olha só. Aqui a vogal O, aqui também é a vogal, aqui é a vogal A e a vogal O. Então, antes das vogais A, O e U, o C tem som de K. Antes das vogais I, E e E, o C tem som de S. Lembra da K, Có, Cu? Lá na época da alfabetização, C e Si, entenderam? Então, vamos pegar o nosso... O que vocês vão colocar aqui, né? Então, vamos colocar assim, ó. Repara o som que representa. O que vocês notaram? Que antes de A, O e U, o C tem som de K. Antes do E e I, o C tem som de S. S vai ser o nosso registro. Leia em voz alta a palavra cuidado e prestem atenção no som representado pela letra C. O som é igual ao que a letra C representa em quais palavras do quadro da página anterior. Então, isso você tem que ir na página anterior e ver. O som aqui, cuidado, o C tem som de K. Vocês vão lá e vão pegar quais as palavras o C tem o mesmo som da palavra cuidado, vai colocar aqui. Leia em voz alta as palavras do quadro e observe o som representado pela letra S. Nós temos Sergipe, Brasil, paraíso, paisagem, santo e pensar. O som representado pela letra C nessas palavras é o mesmo? Não, não é, gente? Se nós formos observar, na palavra Sergipe,
sanf e pensar, o som do S, ele tem som de S. Na palavra, o S está com som de S. Na palavra Brasil, nas palavras Brasil, paraíso e paisagem, o S tem som de Z. Então, esse vai ser o nosso registro. Observe as palavras que aparecem antes e depois da letra S nas palavras Brasil, paraíso e paisagem. E reparem, vou pegar uma outra cor de caneta aqui, e reparem no som da letra S. No som que a letra S representa nesses casos. O que você notou? Olha só, vogal, vogal, vogal e aqui vogal, vogal e aqui vogal. O que nós podemos registrar? O que foi notado aqui? Então, foi notado o quê? Que o S nas palavras, nessas palavras, o S está entre duas vogais, por isso que ele tem som de Z. Aqui você vai completar. Complete as palavras abaixo com C, S, dois S e C cedilha. Quando tiver dúvida, consulta o dicionário. Somente quando tiver dúvida. Se você não tem um dicionário, calma. O celular é o maior dicionário que nós podemos ter disponível. Ele é correspondente a uma pilha de dicionários, se for o caso, você pensar assim. Então, vocês vão pegar e o que tiver dúvida, pesquise no celular. É só escrever lá no Google a palavra, né? E você vai observar como se escreve a palavra. Então, você vai aqui, ó, tem a palavra nacional, cereal, bolsa. Esse aqui ficou um pouquinho, mas na apostila de vocês dá para ler a palavra. Tem a palavra ultrapassar, casamento, preocupação. Aqui tem aceitar, sítio, caçula e caroço. Essa palavra aqui no momento não dá para eu ler, só se eu voltar a pegar a apostila de vocês. No momento eu não estou com a apostila. Observe as palavras da atividade anterior e responda as questões. Se tiver dúvida, consulte um dicionário. Se tiver dúvidas, né, gente? Então, as letras C cedilha e SS aparecem no início das palavras. Vocês vão lá e vão olhar todas as palavras. Teve alguma que começou com C cedilha ou dois S? Se sim, mas você vai observar lá nas palavras, certo? Complete certinho para vocês responderem essa. E você sozinho consegue responder, tá? O C cedilha apareceu antes de quais vogais? De novo, vai lá nas palavras que você completou. Aqui nesse meu programa que eu estou usando, eu não consigo estar voltando o slide para mostrar para vocês. Antes e depois de SS, aparecem vogais ou consoantes? Então, o SS, os dois S, fica entre vogais ou consoantes? Antes e depois. Então, vocês vão observar isso para responder aqui. E vão dizer se são vogais, vocês vão dizer, aparecem vogais ou aparecem consoantes? Deixa eu pegar aqui uma caneta mesmo para ver se fica mais um apontador. Qual é a diferença entre o som representado pela letra C antes de A, O e U? E pela letra C antes de E e I. Exemplifique. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar o som da letra C. Né? Você vai colocar o som da letra C antes de A, O e U. Vamos dar um exemplo. Ele tem o som de K, da letra K. Então, vamos colocar exemplo. Cama, camisa e assim... podemos colocar dessa maneira. Cuidado, exemplo, estou dando só exemplo, vocês vão colocando a palavra de acordo com o conhecimento de vocês. E pela letra C antes de E e I, nós podemos colocar a letra C, né? Nós vamos colocar a letra e a letra C. A letra C tem som de, antes de E e I tem som de S, exemplo, cidade, e assim por diante, vocês vão colocando de acordo com o conhecimento de vocês. Letra E. Qual é a diferença entre o som representado pela letra C antes de A, O e U e pela letra C cedilha antes de A, O e U? E você vai exemplificar, do mesmo jeito da atividade anterior. Qual é a diferença? Então, você vai colocar o som da letra C antes de A, O e U é som de K. Então, você pode dar o exemplo, casa. E o som da letra C cedilha antes de A, O e U, ele tem som de S, por exemplo, açougue, né? E assim por diante. Vocês vão poder, açúcar, e assim vocês vão exemplificando de acordo com o conhecimento. Chegamos ao final. Como você viu, as letras C, S, SS e C cedilha podem representar o mesmo som, como em você,
sempre, passeio e coração. A letra C, no entanto, representa outro som quando está diante das vogais A, O e U, como em calma, exemplo, calma, coruja e curativo. Já a letra S, quando está entre vogais, no meio, né, de um lado, antes vem uma vogal, aí tem a letra S, depois outra vogal, representa o mesmo som da letra Z, como na palavra casa e museu. Então, o que nós podemos observar? Vocês vão fazer essa atividade, vão fazer a leitura, tem que fazer a leitura correta várias vezes. Por que eu não trouxe mais leitura na apostila? Porque olha só o tempo que nós estamos lendo. Então, leitura não é só um texto, pegar um texto lá com título. Não, leitura é isso aqui, é você ler as questões, é você compreender o que está pedindo para você, certo? Então, um beijo, qualquer dúvida é só chamar.